Ok, pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Esse quem vos fala é o Anime Amigo, um otaku fanático e um tanto quanto apaixonado por esse mundo das animações. E hoje eu trago pra vocês o episódio 3 da primeira temporada de Bushoku no Berserk. Bora pro vídeo! O episódio começa com a Rox saindo de casa e o protagonista não a reconhecendo, pois ela estava usando umas roupas mais casuais. Ele pergunta o que ela estava fazendo, e ela diz que estava saindo escondida de casa para poder fazer uma inspeção na cidade, após ouvir alguns boatos esquisitos. E ela acaba pedindo pro protagonista escoltá-la. Eles vão até a cidade, quando o protagonista no meio do caminho quase a chama pelo seu nome. A espada, Ganância, fica pegando no pé dele, dizendo que ele vai estragar o disfarce da menina. A Rox pensa que seria melhor se ele a chamasse de Rock, e a Ganância volta a zoar eles dois. O Fate manda a Ganância calar a boca, e a Rox acaba pensando que ele estava falando com ela. Depois de resolver isso, o Fate fica puto da vida com a espada e quase ataca longe. A Rox faz ele parar e pede para ele não tratar mal a espada. A Ganância, por sua vez, continua zoando o Fate, e o Fate continua pensando em tacar a Ganância longe. A Rox, ao dar uma olhada na espada, pede para segurá-la. Porém, o Fate fica todo nervoso e preocupado, pois ela poderia acabar descobrindo seu segredo, mas no final acaba deixando ela ver. Ela elogia a espada, mas diz que ele deveria cuidar melhor da espada, e propõe que depois desse passeio, eles levem a Ganância para o ferreiro da família dela. O Fate diz que aceita, e a Ganância, que estava aproveitando o momento, diz que fica feliz com isso, e também diz que a Rox cheira muito bem. O prota que se cuide, rapaziada. Eles vão numa feira e experimentam algumas coisas, quando do nada, outro daqueles cavaleiros sagrados aparece, e o pessoal ao redor acaba ficando com medo. A barriga do Fate ronca na melhor hora possível, e o cavaleiro fica puto com isso. Após o Fate pedir desculpas, a identidade da Rox é quase revelada quando ela intervém, pois o cavaleiro estava dando sinais que ia bater no Fate. Mas de última hora, eles conseguem fingir ser namorado e fugir dali no fininho. A Rox agarra o protagonista pelo braço, e o Fate acaba ficando com vergonha, pois ele escuta os pensamentos dela e vê que ela estava dizendo que é a primeira vez que ela fica tão perto de um homem, e o coração dela estava acelerado por isso. Depois dessa ceninha fofa, a Ganância volta a zoar o Fate, e eles vão pra conseguiria pegar uma pedra que tinha algo dentro. E o Fate, depois de pensar, resolve não fazer isso. Depois desse rolê, eles escutam dois homens falando sobre uma tal fera que matou vários goblins e deixou eles apodrecendo lá na planície. O Fate pensa que provavelmente a fera que as pessoas estão se referindo era ele. Daí o Fate vai com a Rox naquele bar onde o Fate sempre comia, e o dono do bar, sem olhar, fala para eles não sentarem no canto, pois ele tinha deixado uma flor para prestar respeito a um antigo cliente que havia falecido. No caso, o cara tava falando do próprio Fate, porque o Fate já não aparecia lá tinha semanas. Quando o dono levanta a cabeça e vê que o Fate está vivo, ele fica feliz e diz que não esperava ver ele de novo, e ainda mais com uma namorada bonita. Eles dois começam a corar, e o Fate diz que não é assim. A Rox, ao pensar nisso, acaba quebrando um copo sem querer, e depois de ver a cena, o Fate acaba fazendo o mesmo. Eles ficam envergonhados e partem pra conversa mais séria. Porra, Fate, toda hora alguém levanta a bola pra tu, cara, e você não corta, pelo amor de Deus, meu amigo, me ajuda aí, né? O amigo do Fate começa a falar mais sobre a situação dos goblins, e diz que isso tá sendo ruim pros negócios, pois esse lugar que os goblins apareceram mortos é uma importante rota de comércio entre as cidades. Um outro antigo conhecido do Fate entra e se assusta ao vê-lo vivo. Ele traz novas informações de que as pessoas estão especulando que o monstro que matou os goblins provavelmente seria um ancião Lich. Ele diz também que ficou sabendo que os cavaleiros sagrados planejavam ir numa excursão para executar o monstro. A Ganância diz pro Fate que ele ainda não consegue tancar os cavaleiros sagrados. O Fate concorda, e o anime corta para uma cena em que 3 guerreiros entram no bar e começam a lá em cima da Rox. O Fate fica pistola, mas antes de conseguir fazer algo, a Rox se levanta e joga um dos caras longe, e ali ela revela ser uma cavaleira sagrada. Os homens ficam assustados e começam a implorar por sua vida. A Rox, por sua vez, diz que não há necessidade disso, e que se sente triste pelo fato do povo que os cavaleiros sagrados deveriam proteger se sentirem em relação assim aos cavaleiros. Os homens comentam que ela pensa da mesma maneira que o pai dela, e que a perda dele só serviu para fazer os cavaleiros ficarem ainda mais arrogantes. Depois disso, o anime mostra o pessoal conversando feliz e o Fate pensando que quer apoiar o sonho da Rox de tornar os Cavaleiros Sagrados uma organização melhor para com os cidadãos. Na cena seguinte, vemos a Ganância levando um trato do ferreiro da família e ficando toda feliz por causa disso. E depois, o Fate conversa sobre o fato da Rox não ter sido incluída nos planos de caçada ao monstro das planícies pelos Cavaleiros Sagrados, quando do nada eles ouvem um garoto gritando, e vem aquele trio de cuzões maltratando o garotinho. A Rox pergunta o que é que eles acham que estão fazendo, e eles dizem que estão tentando ajudar o garoto a encontrar a mãe. A Rox pede pro Fate intervir, e ele
pega o garoto da mão dos cavaleiros e diz que a partir de agora eles vão ajudá-lo e que os cavaleiros podem fazer o que eles tiverem que fazer. Eles partem em procura da mãe do garoto. E o Fate lembra que também se perdeu assim quando chegou na capital, e que foi ajudado por uma cavaleira sagrada que inclusive é loira e parece muito com a Rox. Ao final do dia, eles conseguem achar a mãe do garoto, e o Fate fica todo bobo admirando a Rox feliz por conseguir ajudar. Ele diz que já está na hora de voltar, e a Rox pergunta se ele vai levar a bronca da governanta junto com ela. Ele concorda e eles voltam para casa. O Fate fica preocupado, porque ele está tendo que caçar os monstros por causa da habilidade de Gula, e ele fica com medo de acabar sendo descoberto pela Rox. Daí ele pergunta para Ganância o que eles poderiam fazer sobre isso. A Ganância dá uma dica para ele e ele volta àquele mercado de antes. Ele consegue achar uma máscara que tem uma magia de confusão, que acaba escondendo a identidade de quem a usa. Volta, ele lembra daquelas pedras e acaba usando a habilidade para comprar uma delas. Ao chegar na casa, ele entrega a pedra para Rox e diz que foi um presente por tudo que ela fez por ele, ter contratado, tirado daquela vida miserável e ter feito ele conhecer inúmeras pessoas valiosas para ele. Quando a Rox abre a pedra, ela percebe que vem um minério azul semelhante ao da joia que ela ficou fitando mais cedo. A Ganância dá uma comida de rabo no Fate, dizendo que ele trapaceou, e o Fate diz para ela ficar calada e que ele não se importa com isso, pois valeu a pena. A Rox, após admirar a pedra, olha pro Fate e diz que quer dar algo pro Fate em troca. Ela oferece carne ou uma pedra de amolar pra Ganância. O Fate diz que não precisa, que era um presente de coração, mas a Ganância fica puta, perturbando ele, dizendo para ele pegar a pedra. Após essa cena, o anime corta pros Cavaleiros Sagrados, falando que tá na hora de partir pra uma excursão. Bom, pessoal, esse episódio foi mais paradão, porém é normal esse tipo de anime dar uma esfriada de vez em quando para poder desenvolver mais os personagens. E até que nós tivemos um bom desenvolvimento, principalmente da relação do Fate com a Rox, e também tivemos muito fanservice, e aparentemente o circo está sendo montado para a luta do Fate contra os Cavaleiros Sagrados. Bom, vamos ver o que os próximos episódios vão trazer. Obrigado por assistir até aqui. Se vocês puderem dar um like, eu fico agradecido. E se gostaram do vídeo, considerem se inscrever no canal, não custa nada para vocês, mas é importante para mim, pois assim vocês ajudam esse otaku fanático a tentar viver do seu hobby favorito. É isso, pessoal. Até a próxima. El Psy Congru.